Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast de JA. Jogadores Anônimos, nossa Irmandade traz desse encontro uma conversa com o psicólogo Paulo Prateiro. Paulo possui uma longa experiência no tratamento de recuperação de aditos dependentes de drogas. Ele mesmo, antes ativo na adicção, desenvolveu o interesse no tratamento de dependentes químicos. É psicoterapeuta, palestrante e trabalha em várias clínicas que tratam da recuperação desses aditos. Bem-vindo, Paulo. Sou Isadora, estou na Irmandade de Jogadores Anônimos, em completa abstinência e recuperação desde o meu ingresso, há 3 anos, 10 meses e 9 dias. Para iniciar essa conversa, Paulo, gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua jornada pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, ao convite aí feito aí pela Irmandade de Jogadores Anônimos, né, para que eu possa assim estar falando um pouquinho aí não só das minhas experiências pessoais, né, mas também aí um pouquinho sobre o programa, né, sobre a doença da adicção, né, e os jogos patológicos aí. Bom, foi perguntado aí, né, sobre um pouquinho da minha experiência. Então é assim, né, eu também sou um adicto em recuperação, eu também frequento uma irmandade paralela aí de 12 Passos, né, venho me mantendo limpo aí há 18 anos, 8 meses e 15 dias. Mas o mais importante é que hoje eu também não quero mais fazer o uso da minha adicção, né, eu tive problema com drogas durante muitos anos, né? Conheci a Irmandade de 12 Passos há cerca de 20 anos atrás, né? Porém, não entendi a complexidade da doença da adicção, né? E tive várias recaídas nesse processo, né? Até chegar um determinado momento em que não dava mais para continuar com os mesmos padrões de comportamento, né, com as mesmas atitudes que eu tinha, né, no decorrer da minha adicção, né, e foi quando eu me rendi totalmente ao programa aí de 12 Passos e fui me aprofundando aí nessa metodologia que vem me ajudando, né, no meu processo de recuperação. Depois que eu entrei em recuperação, eu despertei o interesse de trabalhar na área, né, por ter passado por várias internações, assim, por acreditar no programa, né, eu fui estudar, né, fui fazer psicologia. Após esse período aí, eu fiz dezenas de cursos na área aí, né, de dependência química, de alcoolismo e outras doenças ligadas à obsessão e compulsão, né? Hoje atuo aí em várias clínicas de reabilitação, né? Todas elas voltadas aí para adicção, né? Seja ela de drogas, de jogo, de álcool, né? E só por hoje aí vem funcionando na minha vida como vem funcionando na vida de milhões de pessoas no mundo inteiro aí, né? É isso. Agradecer mais uma vez aí o convite. Jogadores Anônimos têm como pressuposto que a nossa compulsão pelo jogo é uma doença progressível e incurável, conforme diz o nosso passo 1 de recuperação. Isso pode levar à desesperança, ao desespero e ao desamparo para quem procura JA, ou, no extremo oposto, pode se levar à ideia de cura? Legal, obrigado pela pergunta, né? Então, eu acrescentaria, inclusive, né, que o jogo, além de ser uma doença progressiva, incurável, ela é fatal também, né? Conhecemos, assim, várias pessoas, né, que no desespero, né, de ter perdido tudo aí devido ao jogo compulsivo, acabaram
assim, se atentando contra a própria vida, né? Então eu acrescentaria que além de progressiva, incurável, ela é fatal, né? E assim, através do programa, né, no primeiro passo, assim, que fala, né, que admitimos que éramos impotentes, né, perante ao jogo e que nossas vidas se tornaram incontroláveis, a pessoa deve ter chegado no seu fundo de poço, né, nessa situação de desesperança e desespero, né, porque o programa realmente é para quem o jogo se tornou um problema maior, né, para quem assim estava totalmente obcecado e compulsivo pelo jogo, né, e começou a ter problemas em todas as áreas da vida, né? Então, assim, ao se sentir derrotado, né, está pronto para a recuperação, né? Enquanto o indivíduo ainda tem assim reservas, né, ainda não acredita que é uma doença, né, ainda acredita que possa remediar algumas situações na qual está passando, que é só uma má sorte, por exemplo, né? Ele ainda vai estar, digamos, dando muito em ponta de faca, né? Então, quando o indivíduo chega nesse estado, né, de desesperança, de desespero, né, e é acolhido na Irmandade de Jogadores Anônimos, assim, ele pode encontrar o que é necessário aí para que ele possa encontrar dádiva, né, na sua vida e na sua recuperação. Paulo, eu posso falar em cura dentro de um programa de recuperação? Então, o programa de 12 Passos, né, ele sugere que a doença é progressiva, incurável e fatal, né? Então, é assim, existem outras metodologias, né, dentro da sociedade que até falam sobre a cura, né? Mas dentro do programa de 12 Passos, né, não se promete a cura, né? O que o programa promete, né, para quem se identifica como jogador compulsivo, é que ele consiga parar de jogar, perder o desejo de jogar e encontrar uma nova maneira de viver, né? Desde que ele se renda ao programa e vivencie os passos, né, que devem ser vivenciados aí no decorrer do processo de recuperação, né? Então, assim, eu particularmente, eu acredito que o poder superior, da maneira como cada um compreende, ele até deixa esse espinho na carne, assim, né? Porque muitos de nós, assim, né, cada qual na sua dicção, se ganhasse a cura desse poder superior, muitos de nós estaríamos preocupados apenas com o nosso umbigo, né? E dane-se a pessoa que está morrendo, né, através do jogo, né? Ou de outros tipos de obsessões e compulsões como álcool e drogas, né? Então, eu tenho para comigo assim, né, que a doença ela é incurável, né? Porque eu preciso continuar voltando para levar essa mensagem a quem ainda não encontrou, né, a dádiva da recuperação, né? Então, existem outros lugares que talvez a pessoa possa se curar, sim, né? Eu não duvido. Meu poder superior, ele é capaz, assim, né, de fazer qualquer coisa, né? Mas se a pessoa encontrou jogadores anônimos, é porque tem um algo a mais para ela, né? Fomos salvos para salvar, né? Então, o que seria de quem está jogando nesse exato momento, num estado de desespero, perdendo tudo, né? A família, seus bens materiais, né? A sua esperança, os seus valores, se não tivesse ninguém para receber essa pessoa, né? Então, por isso que dentro da Irmandade de 12 Passos,
né, não se fala de cura, né? Eu posso falar por mim, eu me sinto liberto, né, pelo meu poder superior, mas não curado, né? Então, assim, para mim, o meu poder superior, ele me colocou dessa maneira, sabe? Para você continuar tendo êxito em recuperação, né, você vai ter que continuar voltando aí, né, para ajudar outros adictos iguais a você a encontrar uma nova maneira de viver. Paulo, as nossas reuniões, nossos encontros, JA ou nas Irmandades Anônimas, são feitas em reuniões, né, onde os membros partilham dificuldades e esperanças. Essa é a base das reuniões, a partilha. Qual é a importância e a eficácia de falar e ouvir, segundo o seu entendimento, Paulo? Legal, mais uma vez, obrigado pela pergunta, né, pela oportunidade. Né, a ajuda de um jogador para outro não tem paralelo. Né? Só um outro jogador consegue sentir, né, o que o outro jogador compartilha. Né? As histórias são basicamente as mesmas, só mudam os personagens. Talvez uns tenham perdido mais do que outros, né? Mas todos chegaram nessa irmandade aí dos jogadores anônimos pela dor, né? E pela vida ter se tornado incontrolável devido ao jogo. Então, os sentimentos, né, que experimentamos, né, um para com os outros, é o que nos motiva a continuar voltando. Né? Uma pessoa comum talvez não conseguiria se entender o que realmente nós estamos partilhando. Né? Então, é muito importante, né, essa base da partilha. A partilha é a principal ferramenta do jogador em recuperação. Né? É lá que ele vai compartilhar as suas dificuldades, as suas limitações, as suas conquistas, né? Onde o outro, ouvindo, vai encontrar assim, uma centelha de esperança que sim, né, dá para parar de jogar, dá para ter uma nova maneira de viver, dá para ser feliz sem jogo. Né? Então, é muito importante, né, eu estar compartilhando com os outros os caminhos de recuperação, né? Assim como é importante eu ouvir também, né, como outras pessoas estão fazendo, não só para se manterem abstinentes do jogo, como também encontrarem essa qualidade de vida que o programa promete. Né? Porque não é apenas parar de jogar. Né? Parar de jogar seria só a cerejinha do bolo, a ponta do iceberg. Né? O programa é de 12 passos, assim, que é para realmente assim, a gente desfrutar da vida sem mais dor e sofrimento que o jogo me causava, ou as drogas, ou o álcool, enfim. Né? A partilha é sim a principal arma do jogador em recuperação. A minha experiência, a nossa experiência de jogadores anônimos é que a gente chega totalmente destruído em vários aspectos da nossa vida, sem entender até mesmo o que é a compulsão, o que é a adicção. O que você considera fundamental para um jogador compulsivo que chega em jogadores anônimos? É continuar voltando, né? É continuar voltando. Talvez todo mundo que chega na Irmandade aí de jogadores anônimos chega com o único intuito, né? Parar de jogar, né? Parar de sofrer, parar de perder, né? Parar de sofrer. Né? Mas o continuar voltando às reuniões para entender aí a complexidade que é a doença, né? É primordial, é fundamental, né? Entender que o negócio não é só parar de jogar, né? Que num primeiro momento, assim, talvez seja essencial, o primeiro estágio é realmente parar, né? Mas depois o negócio vai além, né, de parar de jogar.
né? O programa é um programa de vida, né? Um programa de esperança, né? Então, se vocês perceberem, talvez apenas no primeiro passo vai falar de jogo. Os outros 11 vai falar de qualidade de vida, né? Então, o primeiro passo fala da nossa impotência, né? Perante a nossa adicção, perante ao jogo, no caso, né? O segundo passo já vai falar de poder superior, né? Que eu tenho que ter um poder superior que me ajude nesse processo de recuperação e não só de parar de usar, né? O terceiro passo já fala, depois que eu tenho uma fé estabelecida nesse poder superior, né? Eu decido entregar minha vida e minha vontade aos cuidados dele, né, para que ele me oriente, né, em como viver, né? Depois entra quarto e quinto passo, que é o passo de autoconhecimento, né, para eu me autoconhecer, né, para eu me libertar dos traumas do meu passado, me libertar da culpa que eu carrego, né? Depois vem sexto e sétimo passo, que fala sobre os defeitos de caráter, para que eu possa me tornar um ser humano melhor. Depois vem o oitavo e nono, que fala de reparações, né? Para que eu possa olhar o mundo sem mais antagonismo ou medo. Depois o décimo passo é de manutenção diária, né? Para que eu consiga continuar me mantendo, não apenas abstinente, mas continuar nessa progressão, nessa evolução da recuperação. Aí, 11º passo já fala de um contato mais íntimo com o poder superior, da maneira como cada um compreende, né? Já e o 12º, né? Tendo experimentado aí, né? Tudo isso, né? Eu procuro, assim, levar essa mensagem adiante, né? De que o programa funciona, né? E que dá para ser feliz aí sem o jogo, né? Eu acho que é isso aí. Você falou em um dos grandes desafios do programa. Quarto passo, o inventário moral e financeiro de nós mesmos. E, claro, para isso, a gente tem que ter uma atitude de profundo autoconhecimento. Como é que eu procedo, como é que se procede para a gente se conhecer e se reconhecer nesse processo quase catártico dentro de uma irmandade? Poxa, legal, essa pergunta é bem interessante, né? Porque eu diria que o quarto e o quinto passo é um divisor de águas na recuperação, né? Os 3 primeiros passos, eles criam uma base sólida de recuperação. Aquela pessoa que admite a sua impotência perante ao jogo, desenvolve a fé num poder superior, começa a acreditar num poder superior que pode lhe devolver a sanidade, né? E que decide entregar a sua vida e sua vontade aos cuidados desse poder superior, né? Essa pessoa que pratica esses 3 primeiros passos aí diariamente já não volta mais a jogar. O que venhamos e convenhamos já é uma grande coisa, né? Porém, como eu falei anteriormente, né? O programa não é só para parar de jogar, né? O programa ele vai além disso aí. E aí, quando se entra no quarto e o quinto passo, eu já devo ter esses 3 primeiros passos muito bem fundamentados na minha recuperação, né? Porque o quarto passo, o quarto e o quinto passo, né? Eles são passos, como foi citado, né? De autoconhecimento, né? Eu quero, assim, me libertar do meu passado, né? Eu não quero mais ficar carregando a culpa, né? Eu quero fazer uma amizade com o meu passado a ponto dele não vir mais me atribular, né? Nessa nova maneira de viver que eu venho encontrando através da abstinência, né? Então, ser minucioso, né? Destemido, colocar assim tudo no papel, né? Escrever um inventário, vai ficar muito mais difícil eu negar a natureza exata das minhas falhas, né? E aí vem o quinto passo, né? Eu admitindo aí a Deus, a outro ser humano, né? E a mim mesmo, a natureza exata das minhas falhas, é onde eu estou limpando o terreno, né? Estou limpando assim o meu eu, né, para que eu possa aí tá
não só me autoconhecendo e futuramente trabalhar os meus defeitos de caráter, ver as pessoas que eu prejudiquei e me fazer reparações com todas elas, como também saber quais são as minhas qualidades, né? Porque muitos de nós chegamos assim no programa destruídos aí, né, pela nossa dicção, independente dela qual for, né? No caso, o jogo, né? E vem de várias mazelas do passado aí, né? Então, quando eu chego num quarto e quinto passo, eu devo estar bem estruturado no programa pelos 3 primeiros, né? Devo ter um acompanhamento de um padrinho, de uma madrinha, né? Que vai me auxiliar, né? Por quê? Porque o quarto passo ele não vem falar só, né? Das insanidades que eu cometi aí, ou da culpa que eu carrego do jogo em si. Ele vem falar dos meus primórdios, né? Ele fala, eu tenho que escrever, né? Desde antes do jogo, né? Desde a minha infância, né? Para eu perceber as minhas obsessões, as minhas compulsões, os meus defeitos de caráter, né? Que me levaram ao jogo, né? A tentar fugir de algum trauma e assim por diante, né? Ou da responsabilidade da vida. Eu preciso entender, né? O quarto e o quinto passo, assim, eu diria que é um passo assim tão importante, porque é um divisor de águas, né? Porque através da prática desse quarto e quinto passo assim que eu consigo deslanchar em recuperação, né? Eu consigo me perdoar, me sinto perdoado, consigo perceber que eu também não fui o único a praticar tais insanidades, né? E me dar sequência aí, né? Para que eu consiga dar continuidade no meu processo de recuperação. Uma das questões que acompanham um jogador compulsivo, que está dentro deste inventário, é a preocupação, a dor que o jogador carrega quando ele percebe o quanto a sua família desenvolveu também uma codependência por causa da nossa doença. Aí eu pergunto a você, como é que a família pode, de certa forma, se prevenir e, de certa forma, ou de muita forma, nos acompanhar e nos ajudar no processo de recuperação? Legal. Mais uma vez agradeço aí, né, a oportunidade, né, e a pergunta. A família tem um papel fundamental aí, né, na recuperação do jogador compulsivo aí, né? O familiar tem que entender que a doença do jogador acabou afetando a família. Aliás, a doença do jogador afeta todas as áreas, não só da vida dele, como da área familiar, né? Então a família também requer tratamento, né? Então, assim, dentro da Irmandade dos Jogadores Anônimos, né? Tem irmandades paralelas que tratam dessa codependência, né? Para a família entender melhor, né? A complexidade da doença do jogo patológico, do jogo compulsivo, né? E o que a família pode fazer assim, né? Para não facilitar mais esse comportamento do jogador, né? Como que a família pode assim estar tratando, né, o jogador após ele entrar em recuperação, né, porque muitas das vezes a família assim acaba pecando, né, por falta de conhecimento, né, acha que é uma bobagem, enfim, que o problema é só do jogador que se enfiou nessa, né, e não é, né? A família tem papel fundamental nesse processo de recuperação, né? Então eu sugiro assim, né, para aqueles familiares, né, de jogadores assim que estão entrando em recuperação ou que ainda não encontraram, né, a Irmandade de Jogadores Anônimos, busquem esse autoconhecimento, né? Busquem essa irmandade paralela, né? Para que venha conhecer um pouquinho mais sobre a doença aí do jogo, né?
sobre a dicção, né? E que possa, assim, falar a mesma língua, né? Que o jogador, né? Que não se permitam mais ser manipulados, né? Que não se permitam mais, assim, ser complacentes aí, né? Com determinadas atitudes que o jogador tem quando está na sua ativa, né? Então é importantíssimo, assim, o papel da família na recuperação do jogador, o acolhimento, né? Enfim, tantas outras questões que são tratadas, né? Nas reuniões aí de, de, de familiares, né? Então eu recomendo, assim, né, para aqueles familiares de jogadores que não sabem muito bem como agir, né? Como se comportar, se devem falar alguma coisa, né, ou se não devem falar. Tudo isso o familiar ele acaba aprendendo, né, com a frequência regular nas reuniões e automaticamente também vai se cuidando, também tem a oportunidade de se perceber, de entender que também ficou doente devido, né, à dicção, né, do seu companheiro, da sua companheira, do seu ente querido, do seu familiar. Né? E também vai se tratar, né, dentro do grupo. Né? Então, eu acho que é isso. Né? A família tem papel fundamental e a família não pode, assim, simplesmente achar que a responsabilidade, né, é só do jogador. Não, a família também tem responsabilidade, né, de buscar o conhecimento necessário, né, para que todos possam se ajudar mutuamente aí e ter um lar mais harmonioso, eu diria. Queremos te agradecer muito, Paulo Prateiro, pela tua vinda em um podcast de JA. E deixamos agora o espaço para as suas considerações finais, por favor, em relação aos temas aqui tratados ou desafios que você destaca, ou perspectivas no tratamento da compulsão. A palavra é sua. Legal, mais uma vez eu queria agradecer aí o pessoal desse podcast, né? Para mim foi bem enriquecedor, né? Enfim, espero poder ter esclarecido, né, algumas dúvidas que as pessoas tenham aí em relação ao programa, né? O programa de 12 Passos é um programa universal, né? Que vem salvando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, cada qual com a sua adicção. Né? Então, eu sou suspeito em falar do programa porque eu vivo esse programa diariamente. Né? Esse programa mudou a minha vida. Né? Então, assim, eu saindo um pouquinho do meu profissionalismo, né? De como psicólogo, como terapeuta e falando também como um adicto em recuperação, né? Esse programa, assim, ele é maravilhoso, né? Para aquela pessoa que se permite, né, vivenciá-lo. O programa não tem sentido se você não o viver, né? Se você não praticar os passos, né? É muito legal as reuniões, né? Muito legal estar com vocês, né? Mas a recuperação individual, né, depende assim da prática do programa, né? A evolução de cada um, né? Porque o programa é um programa de vida, né? Um programa de vida, um programa de amor, né? Um programa assim que se as pessoas, né, se o mundo praticasse aí os 12 passos, seria muito melhor. Então, aquelas pessoas que estão conhecendo o programa agora, se deem uma oportunidade, né? Leiam a literatura, né? Peçam ajuda para as pessoas que estão em recuperação há mais tempo, né? Porque as pessoas que estão mais tempo em recuperação, não que elas são melhores do que quem está chegando, não, né? Dentro da nossa irmandade somos todos iguais, independente do tempo limpo, né? Mas as pessoas que chegaram antes de nós, assim, já têm uma certa experiência, uma certa bagagem, vem vivenciando o programa, peçam ajuda,
né? Não procurem caminhar sozinho, né? A única maneira de praticar o programa errado é sozinho, né? Você vai ter que ter um poder superior, você vai ter que encontrar um padrinho, uma madrinha que te oriente na prática dos passos, né? E é assim, agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu sou apaixonado pelos 12 Passos, né? Procuro praticar esses princípios em todas as minhas atividades, no meu dia a dia, né? Com certeza a minha vida ela está bem melhor aí através da vivência dos passos, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez aí, né, ao pessoal do podcast, a Irmandade de Jogadores Anônimos como um todo, né? E, enfim, fico à disposição, né? É isso, né? Mais uma vez, eu queria até me desculpar, né, se alguém se sentiu ofendido ou magoado com alguma coisa que eu coloquei, não é a intenção, né? Sempre a intenção é tentar esclarecer o máximo, assim, essa é a minha compreensão, né? Sobre a doença, né? Da adicção, do jogo, da dependência química, do álcool, né? É o que vem funcionando para mim e para milhões de pessoas no mundo inteiro. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.